Renato Augusto tem vaga no Flamengo, rapaz? Será? Vamos falar aqui sobre isso. Tem informação sobre Georgian de Arrascaeta, Luiz Araújo, bateu um papo aí em São Paulo, rapaz. Quer tirar o BH do Mengão? Vamos falar sobre tudo isso e várias notícias do Flamengo, meu querido. Dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Se inscreveu? De verdade? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo venceu na manhã desse sábado por volta das 10 horas da manhã a equipe do Zinza FC, meu parceiro. Pois é, tinha um jogo treino hoje marcado para o CT Ninho do Urubu e o Flamengo simplesmente meteu 6-0, rapaz. Esse técnico, o técnico do Zinza, o Reed Coates lá do Zinza, inclusive, é o René Simões, né? Tá aí, ó. Os gols foram marcados por... Na verdade, foram 2 gols do Bruno Henrique, 3 gols do Gabigol e, pasmem, Everton Cebolinha fez um gol direito a golaço, aliás, que tá circulando aí pelas redes sociais, um gol de cobertura que ele fez nesse jogo treino. A rapaziada já tá chamando o cara, pô, leão de treino. Pois é, vamos torcer pro Cebolinha realmente conseguir desenvolver isso nos jogos, né, nas partidas do Flamengo, mas é importante de certa forma, né, o Flamengo tá jogando essa partida treino até para manter ali o ritmo de competição. É claro que os caras não jogam a vera 100%, como se fosse uma final de Copa do Brasil contra o São Paulo, mas é importante manter o nível físico, a competitividade lá em cima, né, não ficar muito tempo aí sem jogo para pegar com tudo a equipe do Atlético Paranaense e depois a equipe do São Paulo, jogo válido pela final da Copa do Brasil. Inclusive, rapaz, nesse jogo treino, o Sampaoli fez um teste. Como era uma equipe, né, bem abaixo tecnicamente, taticamente, uma equipe da 4ª divisão do Campeonato Carioca, a equipe do Zinza FC, o Sampaoli escalou Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, rapaz, juntos no ataque. É claro que foi apenas um teste, não deve ser essa escalação que ele vai utilizar para a final da Copa do Brasil, mas é importante botar esses 3 juntos, né, para quando o Flamengo tiver um adversário ali mais retrancado, como era o Olímpia, lembra? Do Olímpia, 8ª de final, Libertadores, Maracanã, era pro Flamengo amassar o Olímpia. Pois é, poderia ter botado os 3, mas aí foram lá e puniram o Pedro. Enfim, importante o Sampaoli tá fazendo esse tipo de teste. E aí, rapaz, entrando mais no assunto Bruno Henrique, o BH alcançou uma velocidade de 36,8 quilômetros na partida contra o São Paulo. Com isso, ele igualou a sua melhor métrica antes da lesão. O mais veloz da Copa do Mundo, vocês têm uma ideia, foi o Kamaldeen Sulemana, de Gana, que correu a 35,7 km por hora numa partida contra o Uruguai, segundo dados da FIFA. Ou seja, o BH é mais rápido do que o cara que correu mais rápido na última Copa do Mundo do Catar. As ações de aceleração e desaceleração do Bruno Henrique, inclusive, já são maiores em 2023, com um aumento de 15% na métrica. BH também igualou seus números de jogo do ano passado, em uma distância total de 11 km em média. Distância intensa, e aí, rapaz, ele bota aqui, ele percorreu 850 metros numa velocidade acima de 20 km por hora e sprints acima de 20 km por hora numa distância de 25 km por hora, numa distância de 475 metros, né? Durante 475 metros, ele manteve essa velocidade de 25 km por hora. É realmente, porque essa velocidade de 36, ele não fica mantendo isso durante uma longa distância, né? Esse é o máximo que ele bateu. Agora, o que ele conseguiu manter durante a distância de 475 metros foi 25 km por hora. É um absurdo que corre, né, o Bruno Henrique, e certamente ele vai ajudar muito o Flamengo nessa partida contra o São Paulo. Meu querido, é o seguinte, ó, Luiz Araújo está cada vez mais perto de voltar
voltar a atuar com a camisa do Flamengo. Nesse sábado, o atacante participou de exercícios no campo com fisioterapeutas durante o jogo contra o Zinza FC, marcando sua primeira atividade no gramado desde a lesão muscular que ele sofreu contra a equipe do Internacional, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Tem mais ou menos 3 semanas que ele teve essa lesão, mais ou menos, acho que 2 semanas se a gente for contar certinho, tá? E a informação é do Vitor Belotti, companheiro lá do Coluna do Flamengo, pelo menos foi por ele que eu vi a primeira publicação, não sei se nenhum outro colega trouxe também, e a expectativa é grande para que ele esteja presente pelo menos no segundo jogo da final da Copa do Brasil. E outro também que está se recuperando bem, mas ainda não fez trabalho no campo, é o de Arrascaeta, tá? Eles vêm passando por um tratamento bem intenso, tá? E o clima de otimismo vem aumentando dentro do Flamengo. O que acontece, gente, é o seguinte: o departamento médico do Flamengo, eu diria para vocês, em relação a prazo de recuperação de atletas, é um dos menos transparentes. Eles não gostam de trabalhar com prazo. Eu não sei se isso acontece por conta de uma cobrança recente em relação ao chefe do departamento médico do Flamengo, né? Há um tempo atrás, muitos jogadores do Flamengo se lesionavam e demoravam, né, a voltar a jogar. E aí a torcida, rapaz, chegou a botar fora Tanuri, o Tanuri chegando no Ninho do Urubu, né? Pararam lá o carro do Tanuri, enfim. Aí eu não sei se por conta desses acontecimentos, essa pressão em cima do departamento médico do Flamengo, se é por isso que eles não trabalham com prazo. O que eu acho um grande erro. Porque tudo é comunicação. Se você manda o papo reto, galera, é isso, vai demorar tanto tempo, mandou o papo reto, irmão. Não é culpa do departamento médico, é o tempo lá. E ninguém é médico para saber o tempo que o cara vai voltar. Agora, as informações vazam. E o que vaza agora é que hoje, dentro do Flamengo, as pessoas estão mais otimistas do que no passado, em relação à lesão do Luiz Araújo e também em relação à lesão do de Arrascaeta, né? Para voltar a jogar, inclusive parece que estão inovando no tratamento e coisa e tal, utilizando de novos métodos de tratamento, enfim, vamos torcer para que isso realmente ocorra e o de Arrascaeta esteja disponível para a final da Copa do Brasil. Quem também fez atividade no campo nesse sábado é o Varela, rapaz. Tá aí. O atleta está se recuperando de uma lesão no ligamento do joelho e está evoluindo bem no tratamento, ou seja, também voltou a fazer atividades ali específicas com acompanhamento do preparador, né, do fisioterapeuta ali em volta dele, para ele fazer os movimentos todos corretos, certinhos. Ele que teve uma lesão contra a equipe do Grêmio, esse aí parece que já está bem encaminhado, deve estar disponível aí pelo menos para o segundo jogo da partida contra o São Paulo. Esse primeiro jogo, gente, é uma grande incógnita para os três, para o Varela, para o Luiz Araújo, para o de Arrascaeta. Tem a questão do ritmo de jogo, tá? Que eles precisam recuperar também. Nem sei se vai ter tempo hábil para isso, porque só tem um jogo que antecede a final. Depois só tem um jogo que antecede o segundo jogo da final, que é contra o Goiás fora de casa. De repente, nessa partida contra o Goiás, a gente pode ter algumas novidades aí voltando ao time do Flamengo, até para pegar esse ritmo de jogo para enfrentar o São Paulo no Morumbi. E falando de Maracanã, falando de jogo de ida da Copa do Brasil, as parciais da arrecadação da torcida do Flamengo para a festa no Maracanã foram atualizadas, meu querido. Tá aqui, torcida urubuzada, 46 mil reais foram arrecadados, um pouco mais de 46 mil reais. Torcida Nação 12, um pouco mais de 46 mil reais também foram arrecadados. Torcida Jovem Flá, um pouco mais de 9 mil reais foram arrecadados. E torcida Raça Rubro-Negra, um pouco mais de 14 mil reais foram arrecadados. Se a gente juntar isso tudo, dá um montante aí de 117 mil, um pouco mais de 117 mil reais arrecadados pela torcida do Flamengo, pelas torcidas organizadas do Flamengo, enfim, para fazer uma linda festa. Aí parece que tem a Flá Nova Geração também, querendo mobilizar
uma espécie de Fla-Fest do lado de fora do Maracanã, e aí estão até pedindo autorização do prefeito, estão marcando lá o Eduardo Paes em algumas publicações. Alô, Dudu! Ô, Eduardo Paes, vamos responder, rapaziada, Eduardo Paes. Se pode, se não pode, se autoriza ou não autoriza, para mobilizar, enfim, todo o esquema de gari, enfim, que a gente precisa para esse tipo de evento. Vai ser bem bacana, pô, ter um Fla-Fest ali perto do Maracanã, para as pessoas que não, enfim, foram excluídas pelo valor do ingresso, né, acompanharam um jogo no telão, enfim, assim como foi a final da Libertadores, só que a final da Libertadores foi dentro do Maracanã, né? Mas agora não tem como ser dentro do Maracanã, porque o jogo é no Maracanã. Então, vamos se mobilizar aí, prefeitura, responder a galera lá, fazendo a proposta para vocês aí, tá? Pelo Fla-Fest, beleza? Vamos avançar agora. Rapaz, Vitor Pereira deu uma declaração polêmica sobre o Brasil e sobre a sua passagem no Flamengo e no Corinthians. Eu já, de pronto, já vou botar o meu óculos da treta para descer a lenha no Vitor Pereira, que é o que a gente faz aqui. Vamos lá. Em entrevista em Portugal, Vitor Pereira reclama da falta de educação no Brasil. Vamos ver aqui, vamos lá. Abre aspas. O que eu gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação. Muita falta de educação. Não estou apontando especificadamente, mas é uma falta de educação geral. É preciso ter estômago. Ah, Vitor Pereira. Você é muito educado, Vitor Pereira. Você é a pessoa mais educada que tem nesse mundo, Vitor Pereira. Você teve que arrumar até desculpa para sair lá do Corinthians. Você não mandou o papo reto lá no Corinthians. Como é que você é educado, Vitor Pereira? Aí em Portugal vocês são super educados, Vitor Pereira. Faça-me um favor, Vitor Pereira. Vai cuidar das tuas coisas em Portugal. Não se mete aqui no Brasil. É claro, tem falta de educação, tem. Mas esses gringos vêm pra cá pro Brasil e fala do Brasil como se fosse a pior coisa que existisse. Entendeu? E o país deles é a melhor coisa que existe. Faça-me um favor, Vitor Pereira. Fez um péssimo trabalho no Flamengo. Tomou de 4-1 pro Fluminense na final do Carioca. Perdeu pra Alcas. Perdeu pra Al Hilal. Perdeu pra Independente Del Valle. Ainda vai lá falar que é... faça-me um favor. Você queria o quê? Que nós o recebêssemos com flores depois de você perder pro Del Valle, depois de você perder pro Al Hilal, depois de tomar uma goleada pro Fluminense, depois de tu perder pro Alcas? Você quer amor depois disso? É brincadeira, viu? Eu vou te contar uma história. Fora que ele chegou aqui e disse que não ia repintar a casa toda. E ele pegou, demoliu a casa e construiu outra casa cheia de infiltração, esqueceu de botar o encanamento, enfim, acabou com o time do Flamengo, do Dorival Júnior. Então faça-me o favor, né, meu querido? Vamos lá, vamos avançando aqui. Flamengo é o 4º elenco mais valioso fora da Europa, meu querido. Olha aqui, o Flamengo só perde para Al Hilal, Al Ahly e Al Nassr, que hoje, né, gente, são equipes que têm um investimento do Estado saudita, né? Não tem nem como competir contra esses times, né? O próprio Estado injetando dinheiro nessas equipes, contratando jogadores valiosíssimos da Europa. O Flamengo é o 4º maior investimento, o quarto maior elenco, né, em relação à grana, né? O 4º elenco mais valioso do mundo fora da Europa, valendo aí 160 milhões de euros, não de reais, beleza? O Al Hilal, por exemplo, vale 259 milhões de euros por conta do investimento saudita, do governo do Estado saudita, então realmente fica difícil, muito difícil de competir, tá, galera? Vamos lá, pessoal, o negócio é o seguinte, ó, segundo o grande Fred Gomes, do GE. Globo, aos 17 anos, Lohan está integrado ao elenco profissional e as participações no Sub-20 se tornarão esporádicas. Principal joia da base descerá somente em jogos importantes ou caso precisar de minutagem. Gerente de transição do Flamengo, o Carlos Noval,
explica que o clube vê Lohan já como parte principal do elenco profissional do Flamengo. É claro, ele não vai ser um destaque, titular absoluto, enfim, mas o Noval já vê o Lohan como parte do elenco profissional do Flamengo. Tal visão é compartilhada por Juan, que é o gerente técnico, e Fabinho Soldado, diretor de futebol. Mas a decisão de como e quando utilizá-lo cabe a Jorge Sampaoli, e aí que mora o problema, né, meus amigos? A gente não sabe como o Sampaoli vai utilizar o Lohan. O Lohan é uma joia da base do Flamengo, ele tem uma multa rescisória gigantesca. Aliás, o contrato do Lohan já encerra em 2025, né? Ele tem 17 anos de idade, o Flamengo daqui a pouco já tem que correr atrás para renovar o contrato dele, para não marcar bobeira, né? Ver um clube aí pagar a multa dele. Se eu não me engano, a multa dele hoje está em 50 milhões de euros. Caso o Flamengo venda ele por 50 milhões de euros, já se tornaria a maior venda da história do Flamengo. Mas, naturalmente, o Flamengo deve renovar e deve subir essa multa aí para 100, enfim... porque realmente não pode marcar bobeira, né, gente? O Lohan é uma jovem promessa e espero que o Sampaoli utilize-o da melhor forma possível, beleza? Galera, é o seguinte, segundo informação, essa aqui é uma notícia que veio lá de São Paulo, se eu não me engano, através do jornalista Alexander Vieira, né, jornalista lá de São Paulo mesmo. E ele fala o seguinte: São Paulo fez uma sondagem pelo atacante Bruno Henrique, do Flamengo. Mas o jogador deve permanecer no Mengão. A pedida salarial do camisa 27, olha aqui, é de quase o dobro do teto salarial do clube paulista. A diretoria descartou rapidamente a contratação, aí se fala em Grêmio aí também, só que aí dizem que o Bruno Henrique queria receber no Grêmio praticamente o mesmo que o Suárez recebe no Grêmio. E, por exemplo, o salário do Suárez no Grêmio não é o Grêmio que paga. O Grêmio paga uma parte e uma outra parte é paga por patrocinadores que estão ajudando o Grêmio nessa empreitada pelo Suárez. Então, realmente não é moleza não. O salário do Bruno Henrique já é alto no Flamengo e deve aumentar ainda mais após essa questão da renovação de contrato. Enfim, e é justo, o cara joga pra caramba, o cara é trabalhador, o cara se esforça, sempre tá ali honrando o manto do Flamengo, nada mais que justo que ele recebeu o salário que ele acha que ele merece receber, né, gente? É mercenário. Gente, o cara tem que ganhar dinheiro, o cara tem filho. Pô, tá falando que o cara passa dificuldade, não é isso, cara. Mas aí, meu amigo, cada um sabe as dívidas que tem, as coisas que tem. Depois a carreira dele vai acabar, ele precisa fazer o pé de meia dele. Deve ser o último grande contrato dele no futebol, entendeu? Então tem tudo isso também, beleza? Galera, vamos falar agora sobre Renato Augusto, meu querido. Vamos lá. Ih, rapaz, vai ter gente já chiando aí. O negócio é o seguinte, ó. O Renato Augusto, a renovação do Corinthians com o Renato Augusto, ao que tudo indica, emperrou lá na equipe do Corinthians. Não sei porquê, não sei se é pedido salarial, não sei se é tempo de contrato, enfim. O contrato do Renato Augusto com o Corinthians se encerra no final da temporada. Ao final da temporada, o contrato do Renato Augusto se encerra, né? Ele ficaria livre no mercado para assinar de graça, e de graça, é claro que tem aí luva e coisa e tal, mas ele ficaria livre para assinar com qualquer outra equipe no final do ano. E aí, nessa busca incessante do Flamengo pelo tal reserva do De Arrascaeta, inclusive que a gente comentou mais cedo aqui, né, sobre a questão do De La Cruz e coisa e tal, né? Muita gente fala: Pedrão, será que não pode ser interessante ter o Renato Augusto na reserva para quando não ter o De Arrascaeta botar o Renato Augusto para jogar? Gente, o Renato Augusto é um caso bem complicado. O Renato Augusto é cria do Flamengo. Muitos rubro-negros ficam incomodados com esse fato de, pô, o cara é cria do Flamengo, ficar declarando amor lá pelo Corinthians, tem história no Corinthians, né? Ele é cria da Tijuca, né? Do lado do Maracanã, o Renato Augusto cresceu. Ele tem 35 anos de idade, vai completar 36 ano que vem. E muita gente, pô, de graça, Pedrão, será que não vale? Né? Será que ele no banco ali só para suprir a ausência do De Arrascaeta, enfim? Gente, eu tentei consultar algumas pessoas,
Saíram algumas notícias, o Flamengo sondou o Renato Augusto. Eu não vi nada disso, tá? Eu não vi nada disso, tá? Com respeito aos companheiros que trouxeram a notícia, trouxeram. E não vale a pena, gente. Pra mim não vale a pena, lesiona muito. Deixa a tua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe seu like, tamo juntão, saudações negras.